Olá pessoal, eu sou o engenheiro José Rocha e nesse vídeo eu vim responder um pouco, algumas perguntas que me fazem sobre o curso de Engenharia Civil e eu elenquei algumas perguntas que são mais recorrentes, feitas por estudantes e até mesmo por pessoas que têm curiosidade sobre o curso e que pretendem fazer o curso de Engenharia Civil e outras pessoas que são apenas curiosos mesmo. Então a primeira pergunta é o seguinte: por que escolheu Engenharia Civil? Então é o seguinte, imagine que você está na parada de ônibus e você quer ir para um determinado local, tá certo? Então a pergunta é qual ônibus que você vai pegar para ir para esse local, tá certo? Então eu analisei onde eu queria chegar na minha vida e aí eu vi que a engenharia seria esse ônibus, seria o veículo que me levaria até onde eu queria chegar. Então foi dessa forma que eu escolhi a engenharia. Existiam outras profissões que poderiam me levar onde eu queria chegar? Sim. Onde eu quero chegar? Sim. Mas a engenharia foi o meio que eu escolhi por ter mais afinidade e também por já ter tido a aprovação no vestibular. Quando eu passei no vestibular, eu fiz, poxa, eu vou nessa, entendeu? Então, esse veículo me leva até onde eu quero chegar e eu fui abraçar a oportunidade, tá certo? Então, segunda pergunta, já pensou em desistir da engenharia? Mesma coisa do ônibus. Quando você está dentro do ônibus e o ônibus começa a andar por umas ruas que você nem conhece, você não sabe onde está ao certo, e aí você fica assim, caraca, eu acho que eu estou perdido. Será que esse ônibus está realmente me levando para onde eu escolhi ir? Aí você não sabe o que fazer, às vezes bate até um desespero, né? Quem já andou de ônibus sabe mais ou menos como é que é isso. Aí o que você faz, você pergunta o motorista, alguém que já tem experiência naquele caminho, e aí você vê realmente se está te levando para o caminho certo, e aí você consegue ficar mais calmo. Pô, é só um atrasozinho que vou ter e tal, mas aí você fica mais tranquilo e aguarda que uma hora você chega onde você quer. Então, se eu já pensei em desistir, sim, até porque teve uma fase, a fase que eu entrei na engenharia, é uma fase que a engenharia estava em ascensão, pagando altos salários, e aí, quando eu comecei o curso, lá pelo começo, bateu a crise, e aí começou aquela demissão em massa em todo o país entrou em uma recessão histórica, que afetou muito a construção civil, e, consequentemente, eu que estava na faculdade, fiquei assim, poxa, eu entrei num cenário, fiz planos, imaginando que quando eu me formasse o cenário seria esse, e quando eu estava ainda na faculdade o cenário mudou totalmente e todos os meus planos, necessitaram ser reajustados, porque o cenário não era mais aquele que eu tinha planejado. Eu imaginava que quando eu me formasse o cenário seria o mesmo de quando eu tinha entrado na faculdade. Hoje é bem ao contrário. Então foi mais ou menos isso. Bateu o desespero, eu não sabia mais ou menos se o veículo, que era a engenharia, estava me levando para onde eu queria estar. Eu disse, espera aí, tenho que me certificar se ele está realmente me levando para onde eu estou indo e o que é que eu tenho que fazer para chegar lá mais rápido. Eu comecei a analisar outras medidas, tá certo? Mas sempre é normal você pensar em desistir quando as coisas fogem do plano. Aí é onde vem aquela questão. É, faça aquilo que você ama, certo? Eu amo a engenharia. Mas o que acontece é o seguinte: as pessoas não entendem o que é o amor. O amor por exemplo, às vezes você briga com seus pais, você ama os seus pais, mas isso não quer dizer que você não venha sentir raiva, que você venha sentir vontade de ir embora de casa, entendeu? Mas o amor te faz perseverar. As pessoas confundem muito essa questão de, eu amo a minha profissão, eu nunca vou ter um dia ruim na minha profissão, eu nunca vou ter um dia de desânimo, coisas do tipo. É normal isso e o amor é que te faz perseverar, prevalecer mesmo diante das dificuldades. Então, por isso que é importante a gente ter amor pelo que a gente faz, porque nem todos os dias vão ser dias de glória, vão ser dias de luta, vão haver dias difíceis. E com amor você supera tudo isso. Então, a outra pergunta aqui é o seguinte: estou pensando em mudar de curso, o que me aconselha? A mesma questão do ônibus, novamente. Se esse ônibus está te levando para onde você quer, verifique, se certifique que realmente está levando para onde você quer. Se não, é normal que você peça para descer e vá para outra parada buscar outro ônibus que te leve para o caminho que você quer. Você pode ter pegado o ônibus errado, isso é normal. Mas se certifique, Às vezes você está apenas desesperado porque não sabe onde é que o ônibus está. Às vezes quando você pega um ônibus ele começa a entrar em uns bairros que você nunca andou. Aí você fica, eita meu Deus, será que eu estou perdido? Acontece isso na vida da gente também. E aí o que eu te aconselho? Se certifica se esse ônibus no final das contas vai te levar para onde você quer ir. E aí dessa forma você fica mais tranquilo, se acalma mais
e volta a focar no que realmente interessa, né, que é a engenharia. Então, se certifique primeiro disso e aí veja se você realmente deve continuar nesse ônibus, esse veículo, tá certo? A outra pergunta aqui é como conseguiu seu primeiro estágio? Olha, o meu primeiro estágio eu consegui ali por volta do quarto período de engenharia. É muito complicado porque na época eu não tinha transporte, eu não tinha veículo, eu andava de ônibus e devido a isso eu tinha que pegar um ônibus para ir para o meu estágio. E o estágio, né, era longe, a obra onde eu comecei a estagiar era muito longe, tá? E devido a isso eu perdia muito tempo, eu perdi 1 hora no transporte. Eu estudava pela manhã e tinha que ir para a obra à tarde. Devido a isso, eu sofri um grande atraso por eu não ter transporte, né? Além de eu chegar lá na obra já cansado e pegar só o finalzinho da obra, de 2h30 para 3 horas ali para frente. 2h30, 2 horas era a hora que eu ia chegar, porque eu saía 1 hora da faculdade, 1 hora da tarde, chegava lá e ia almoçar, e aí depois que eu ia dar uma volta na obra, entendeu? Então isso foi um grande empecilho, né, no meu primeiro estágio, e eu consegui ele através do network, né? Eu conhecia pessoas, fui atrás. Quando eu estava ali por volta do quarto período, foi onde bateu um pouco de desânimo, porque o cenário da construção civil mudou drasticamente. Era um cenário que estava em ascensão, pagando altos salários para engenheiro. E aí a circunstância mudou, né? O cenário mudou totalmente, né? Se tornou de ascensão para recessão. E aí começou desemprego em massa, demitir várias pessoas. E eu vi aquilo dentro da obra. Eu disse, caraca, velho, quando é que vão mandar a gente embora? E aí eu ficava muito apreensivo, eu ficava um pouco decepcionado. E foi o seguinte, eu vi que eu tinha que fazer algo para mudar essa realidade, eu tinha que correr atrás. Eu comecei a utilizar meu network. Procurei tios, parentes, amigos. Ei, conhece alguém que tem construtora, que tem emprego, ou que tem obra, essas coisas? E aí dessa forma eu fui me certificando, professores, né? Pedindo, né? Utilizando meu network a meu favor, né? Tem aquele ditado que networking gera mais resultado do que currículo. Não que o currículo não seja importante, mas o network é fundamental. E eu consegui o meu primeiro estágio dessa forma que eu falei para vocês, através do meu network. Quais foram as formas que você utilizou para obter conhecimento fora da faculdade? Então, é, nesse período, né, que eu estava dentro da faculdade, teve essa época da recessão. Esse primeiro estágio meu, eu tive que sair dele por conta dessa dificuldade que eu tinha de chegar lá a tempo, além de ser muito cansativo. Eu vinha chegar em casa, sair de manhã, 7 horas por aí, e vinha chegar à noite, né, já muito cansado, por volta de 7 horas da noite. E aí eu disse, rapaz, não dá não essa vida, além de o estágio ter uma remuneração muito baixa, né? E aí eu disse, não, não dá não, aqui esse conhecimento que eu estou obtendo aqui, se eu estivesse estudando mesmo, livros, comendo livros, eu obteria um conhecimento muito maior. E quando eu colocá-lo em prática, eu, eu tenho resultados, né? Semelhantes ou quem sabe maiores, mais satisfatórios. E aí eu tomei essa decisão de sair do estágio e focar na faculdade, né? E aí eu fiz isso. E depois apareceram outras oportunidades de estágio, né? E todas elas vieram através do network. E também obtive outras formas de conhecimento com cursos extracurriculares. Eu, durante a faculdade, eu me envolvi na política acadêmica. Eu fui presidente do diretório acadêmico de engenharia da minha faculdade. Isso também me abriu muitas portas, como através do network, tá? Através dessa representação que eu obtive, eu trouxe palestrantes para a faculdade para falar sobre engenharia, eu trouxe cursos, né? A gente fez visitas acadêmicas a grandes obras aqui da região e dessa forma eu fui conhecendo o pessoal. O engenheiro, eu conversava diretamente com o engenheiro para conseguir a visita. E foi numa dessas visitas que eu consegui um outro estágio sem indicação de ninguém. Eu mesmo conversei com o engenheiro e eu perguntei, rapaz, como é que eu faço para estagiar aqui? Ele falou assim, não, Zezão, é só você me passar seu contato aqui, daqui a 2 semanas eu te mando mensagem. Eu vou só conversar aqui com o pessoal da diretoria da empresa e aí eu te informo se vai dar certo. Aí eu fiquei assim, esse negócio aí de me ligar depois, isso aí já escutei bastante. Eu fiquei até um pouco desanimado. 1 semana depois, né, o engenheiro me ligou, mandou mensagem. Zezão, cara, apareça aqui no escritório, já falei com o pessoal da diretoria que eles autorizaram o seu estágio. Eu fiquei assim surpreendido, porque eu já havia ido bastante atrás de estágios, né, nessa época da recessão, e depois de ter abandonado o meu primeiro estágio, eu tinha ido atrás de muitas obras e todas elas, muitas vezes o pessoal nem me recebia, diziam
que a obra estava prestes a parar. Eu vi a frustração na cara dos profissionais que estavam lá trabalhando, né? Porque a obra estava prestes a parar. E aí, hoje em dia, né, você tem essas opções de buscar estágio, buscar ler livros de engenharia. Por que que eu digo buscar ler livros? Os livros, eles armazenam o conhecimento de pessoas que têm grandes conhecimentos dentro daquele assunto. Então, se você deixar para obter conhecimento só na prática, você vai estar deixando de mão uma grande fonte de conhecimento que são os livros. E os livros, eles são como um dinheiro que tem no banco, tá? Eu uso essa analogia. Se tem um banco lá, imagine você tem R$ 1 milhão dentro do banco e você só pode sacar esse dinheiro se você souber a senha do banco. E aí o que é que você faz? Você sabe ler e não lê. Então é como se você tivesse essa riqueza, né, e por algum motivo não tivesse usufruindo dessa riqueza. Então estuda, porque é uma fonte de conhecimento muito pouco explorada pelos estudantes, né, que são os livros, e as pessoas optam geralmente por obter conhecimento na prática. Tem uma frase que diz o seguinte: nada é mais prático do que uma boa teoria. Então, você tendo uma boa teoria, uma boa base teórica, isso quer dizer que quando você for para a prática, embora você não vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que já tem anos de prática, mas você consegue obter aquele resultado em pouco tempo, tá? Você não vai chegar na prática tendo o mesmo conhecimento de uma pessoa que já tem 10 anos naquela prática, mas você com uma boa teoria, né? Geralmente a teoria escrita, um livro feito por uma pessoa que está há vários anos também nessa mesma prática, você obtendo aquele conhecimento através da leitura da teoria, quando você vai para a prática, em alguns meses você já está um expert. Então, não abra mão desse tipo de conhecimento que é o conhecimento dos livros. Então, leia, busque cursos e busque estágios para ter uma vivência prática, tá certo? Isso é um pouco da minha vivência acadêmica e eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, tá certo? E nós estamos juntos e é só o começo, viu, galera?